Olá, queridos amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Porto da Paz. E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Olá, boa noite, coisas de casal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Giancarla. Boa noite a todos. Então vamos lá. Como é que anda o nosso funcionamento da casa? Olá, boa noite. Leandro, boa noite, Lica. Como anda o funcionamento da nossa casa? Nós estamos com as nossas palestras online, todas as quintas-feiras. Olá, Giancarla, tudo bom? Já eu te convido. Deixa eu ver se eu consigo já abrir aqui. Olá, boa noite. Nós temos as nossas palestras todas as quintas-feiras aqui no Instagram. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, boa noite. Oi, sua imagem está congelada. Tudo bem? Boa noite, Zé. Sua imagem está congelada. Eu vou dando os avisos até que ela se ajeite. Então, nós temos as nossas palestras aqui online, todas as quintas-feiras, no Instagram, a partir das 18h30. Temos as nossas palestras domingo, presencialmente lá na nossa sede, às 19 horas. Temos o nosso atendimento fraterno, que está ocorrendo nos domingos também, das 18 às 19 horas, e também quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Além do atendimento fraterno, nós temos o nosso sopão, temos também a livraria, que também fica aberta das 18 às 19 horas, aos domingos, e temos o bazar, terça-feira, das 9 às 11 horas da manhã. Então, hoje nós temos a nossa Giancarla. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Mauro. Querida, você quer se apresentar? Pode fazer a prece. Quer se apresentar? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Às vezes dá uma falhada. Não sei se é a minha internet. Tá dando uma pausa, mas dá para ouvir. Então tá bom, bora lá, vamos fazer prece para a gente começar a iniciar. Oi, Francisco, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos fechar os olhos. Agradecer ao nosso Pai por tudo, muito obrigada por tudo, queridos amigos, querido Pai. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa amiga Giancarla com muitas luzes, né? Inspirando, intuindo no tema de hoje. E que todas as palavras delas possam alcançar o nosso coração na medida de nossa necessidade. Que os amigos possam nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então podemos seguir. Fique à vontade. Hoje o estudo sobre hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é editado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Capítulo 4, sobre o trabalho. Esse livro, ele vem com alguns tópicos sobre algumas passagens de Jesus, sobre algumas falas, e ele inicia com um capítulo 5, do versículo 17 de João, que diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. É uma frase de apenas uma linha, e que o convite, na atualidade, né, o convite que já da proposta de Emmanuel, quando passou para Chico todo esse conhecimento para a escrita, para chegar a acessar a nós, é do convite de refletir
de cada frase, de cada passo, de cada pequeno gesto, a amplitude, a imensidão, o tanto o que a gente vem para absorver dos ensinamentos de Jesus. Está escutando bem? Tô escutando, pode prosseguir. Que às vezes fica atualizando, aí eu não sei se é a falha aqui da internet. Então, A gente não ok. está muito legal, Qualquer mas coisa vocês dão um alô. Então, o que significa essa frase? A gente está falando de um capítulo que vai estudar sobre o trabalho e que começa assim, que o meu pai obra até agora. Como que Deus está trabalhando até hoje e Jesus também. Que tipo de trabalho, então, Emmanuel quis, né, que nós refletíssemos? Eu sempre gosto de cada título, cada tema que a gente vem estudar do Evangelho, antes de começar a absorver, refletir um pouco o que me vem à cabeça. Então, quando a gente pensa em trabalho, o que vem à nossa cabeça? Eu acho que é uma palavra hoje muito atrelada à nossa labuta do dia a dia, né? De um trabalho de segunda a sexta, de acordar todos os dias, ir lá, bater o ponto, trabalhar. Às vezes acho que isso é o que nos vem primeiro à mente. E com esse pensamento, aonde entra, né, Jesus, aonde entra o trabalho de Deus até agora? No primeiro tópico, Emmanuel escreve assim: observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, com um trabalho árduo, um trabalho sem propósito. Então, é dentro, né, desse viés, é nesse caminho que Emmanuel quer conduzir realmente dessa labuta, né, desse trabalho árduo, e que muitas vezes a gente se queixa da nossa vida e da nossa rotina e do nosso dia a dia. Uma reflexão, então, do que Deus trabalha até agora, a gente pode pensar como que Deus começou o trabalho, como é que é o nosso entendimento. Então, Deus fez o universo, criou o mundo, criou os planetas, criou as plantas, os animais, nos criou e descansou no sexto dia, no sétimo dia. Então, essa é o que a gente vem evoluindo, né, acreditando. Então, como é que ele ainda continua trabalhando? O que é esse trabalho dentro do universo? Então, a gente foi criada dentro desse universo, foi criada dentro dessa poeira nas galáxias. E assim, há bilhões de anos, ele vem evoluindo. E hoje, com a ciência, com a tecnologia, com os estudos, com o próprio estudo religioso, a gente sabe que a história é só uma parte, é só uma introdução, porque a história é muito maior, é muito mais ampla. E o convite é esse sempre, da gente ampliar o nosso conhecimento, abrir as portas do nosso conhecimento, da nossa alma, para a gente poder cada vez mais caminhar e se ampliar as nossas potencialidades, ampliar a nossa visão de mundo, para que isso seja cada vez abrir a nossa consciência do que estamos fazendo aqui. Cada vez que a gente tem entendimento sobre um assunto, cada vez que a gente se abre para o conhecimento e interioriza, né? Não simplesmente lê e passa aqui pela frente da tela, né, dos nossos olhos, e a gente não absorve, não amplia o conhecimento, não reflete sobre isso. Então, cada vez que a gente se permite a isso, cada vez que a gente amplia e tem conhecimento das coisas, elas se tornam mais fáceis.
É assim no começo da vida, quando a gente está aprendendo a caminhar, quando a gente está aprendendo a estudar, cada vez que a gente tem um conhecimento e se permite aprender sobre aquele assunto, ele depois começa a ser mais fácil, começa a ser mais simples. E o nosso trabalho, cada vez que a gente também vai tendo mais conhecimento da vida, a gente vai caminhando por ele melhor. E assim é esse convite para a gente entender como é o trabalho e o que isso tem a ver com essa nossa vida. Porque muitas vezes é para a gente se perceber também como está sendo o nosso trabalho, de que maneira estamos conduzindo, o que a gente sente quando trabalha e de que só trabalho estamos falando, né? Do que a gente está, qual é o trabalho que a gente está exercendo. Então, dentro desse trabalho do universo, onde Deus não para de criar, né? E hoje a gente sabe de tantos planetas, de tantas galáxias, de tantos universos, isso é provado cientificamente. E dentro do Espiritismo, quanto essas galáxias e quantos desses universos estão conectados à nossa realidade. Quantas vidas nós vivemos, quantas vidas nós estamos vivendo, adquirindo essa experiência. Então, esse é o trabalho contínuo do universo. O universo não para de trabalhar. O Sol nasce todos os dias, a Terra gira todos os dias em torno do Sol, e essa abundância de vida não cessa. As sementes germinam todos os dias, crescem, mesmo que elas nasçam, reproduzam, morram, viram poeira para reabastecer de novo a terra e se recriar. Então a vida é incessante. As marés vão, as marés vêm, as ondas não param, o universo não para de trabalhar. E dentro desse universo somos parte dele. A gente veio dessa poeira estelar que eu costumo brincar. Então, esse processo de trabalho é uma lei constante do progresso, é uma lei divina. Ela está aqui dentro da gente, germinando. Então, por mais que a gente tenha a consciência hoje, do nosso hoje, de que estamos cansados ou estamos perdidos, qual é o rumo, é esse convite de lembrar que nós somos parte desse universo constante do trabalho. Por mais que, às vezes, a gente esteja dormindo, não nos vemos como parte desse universo, por mais que a gente, às vezes, esteja estagnado, é como uma represa, que naquele momento parece que está parando aquela água, né? Está estagnando, está conservando, está ali deixando aquela água represada, mas esse rio não para de cessar. Essa água não para de jorrar e ela tem uma força, uma potencialidade constante e nunca vai parar. É só um pequeno momento, mas o fluxo está correndo, queira a gente ou não. Ele está acontecendo, o trabalho está indo, o universo não para de rodar. Então, dentro desse trabalho, dentro dessas constantes, a gente precisa lembrar sempre daquela frase de que não somos seres humanos, que às vezes a gente vai viver uma experiência espiritual, ou que de repente a gente viveu, ou quando morrer, né, vai voltar, vai para o céu. Nós somos seres espirituais o tempo todo e estamos vivendo uma experiência humana. Então, dentro dessa experiência, o que estamos fazendo? Qual é o trabalho que a gente está exercendo? E como que a gente está exercendo esse trabalho? E para que a gente está exercendo? Cada um de nós veio para esse mundo para viver essa experiência terrena, para se lapidar, para aprender, para ensinar, para sentir. Sentir o bem, sentir ainda as coisas que doem,
para poder ser trabalhadas. Isso também é um trabalho da vida, não só a labuta. Ao tempo todo a gente está trabalhando. E Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho. Continua Emmanuel escrevendo. O que significa, então, a morte no erro? Como a gente está colocando que a gente vem com as nossas experiências, às vezes a gente tem um vício desse trabalho, lembrando que a gente é ser antigo, que vem, vamos nos colocar na época dos escravos, na época do Egito, na época de Roma, onde ou você era um imperador ou você era um escravo. Então, daí, às vezes, a gente ainda carrega alguns rancos de trabalho, algumas ou preguiça, ou também não quer se doar para algum trabalho menor. Né? A gente tem, às vezes, alguma arrogância ainda dentro da gente, que a gente não aceita certos serviços, a gente não aceita certas posições. Então, como que a gente está aprendendo a troca? Porque o trabalho é uma troca constante. É o servir o outro, é entregar o que você tem de melhor, seja o seu serviço, seja o seu trabalho, seja o seu conhecimento, para o outro, né? E o outro sempre tem essa troca. Então, às vezes a gente está em algumas posições ou a gente lida com algumas situações que a gente, como se sente? A gente está fazendo bem isso? Ou a gente se sente insatisfeito, sente ainda pressionado, fica chateado, fica ofendido com algumas situações, com algumas posturas? Porque a gente tem que pensar no nosso dia a dia, ou a gente também tem que ampliar o nosso conhecimento, a nossa consciência e lembrar por que a gente está trabalhando. O trabalho vem para a gente ser trabalhado, né? Para o trabalhador ser trabalhado, para ele sentir e ter o prazer de entregar aquele dom, aquele talento que ele recebeu. Às vezes a gente tem a ideia de que tudo tem que ser muito suntuoso, tudo tem que ser muito grande, né? O nosso trabalho tem que ser reconhecido, o trabalho que a gente faz tem que ser grande. Então, às vezes a gente mesmo se cobra porque a gente se sente incapaz ou não se sente merecedor ou não consegue realizar o trabalho, ao invés da gente se colocar como um ser dentro desse universo, se fazer pequenino, não é se fazer invisível, insignificante, é se colocar nesse local, dentro dessa potencialidade, dentro desse brilho enorme das estrelas, que cada uma tem a sua beleza, mas são pequeninas aos olhos de quem está longe, mas é um conjunto, né? Essa constelação. E aí cada trabalho significa muito. Desde o pequeno, se você tem um trabalho de quantos varredores de rua ou quantas atendentes que vão servir um café e que são tão simpáticos e vêm com um sorriso e aquilo muda o dia das pessoas. Ou ao contrário, né? Se faz reclamando, enquanto isso também muda para um lado ruim. Ou trabalhos maiores, de grande importância também. Então, cada ser humano naquele momento, ele veio para poder trabalhar, né? Dentro da pequenez ou dentro da grandiosidade. Cada um está no seu lugar certo, contribuindo para o planejamento e também contribuindo para o seu conhecimento e para a sua caminhada. Dentro desses trabalhos, a gente tem um exemplo de Paulo de Tarso, que sempre foi um homem da lei, enquanto Saulo. Então, ele sempre foi um homem da lei, na época do Império Romano, com um cargo muito importante.
e trabalhou muito. E gostava do trabalho que fazia, pensando, né, se colocando como um trabalho do dia a dia. Nessa caminhada de Saulo ainda, exerceu com grande maestria, né, todo o trabalho que lhe foi colocado como um homem da lei. Até que, numa viagem, ele encontrou Jesus, que teve essa situação que, à luz de Jesus, e naquele momento, até para Saulo conseguir enxergar, porque ele estava cego, né, dentro das leis do universo, dentro das leis divinas, dentro dos ensinamentos de Jesus e do amor. Então, se fez cego naquele momento, porque ele precisava aprender e também que essa história dele precisava servir de exemplo para nós até hoje. E naquele momento, Paulo se transformou em Paulo e ele continuou fazendo o mesmo trabalho de ditar as leis, né, de ditar o que ele acreditava, as verdades, mas agora com Jesus no coração. Então, tudo ficou mais leve e ele não cessou o trabalho. Ele continuou, mesmo com os perseguidores, mesmo com dificuldades, mas neste momento já, com Jesus, com essa troca de... Parece que o cargo, a correria é a mesma, mas a função de Paulo foi outra. Com amor no coração, com o caminhar dos modelos de Jesus. Então, tudo que ele sofreu, ele já nem sentia mais. O trabalho foi incessante. Ele trabalhou até, né, foi acho que o apóstolo que mais trabalhou, mesmo depois de tanto tempo. Então, esse é um exemplo do trabalho árduo que a gente faz, às vezes, sem o propósito divino. Não que o que a gente faz não tem propósito, mas a gente não pode esquecer que a gente está dentro dessa lei universal. A gente está dentro das leis de Deus. Então, tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente se coloca para sentir esse propósito com essa consciência, a gente tem uma amplitude maior e parece que tudo começa a conspirar. E por quê? Na verdade, se conspira mesmo, porque a gente entra no nosso fluxo, o nosso fluxo divino. A gente volta a essa produção que eu falei lá no começo do universo, da criação dos planetas e dessa vida incessante, desse trabalho incessante. Então a gente pode continuar a ver o mesmo trabalho, mas com a consciência e com um propósito diferente. Então a gente, com a consciência de que a gente está para aprender, para servir com amor, para mostrar o nosso trabalho com o talento que a gente recebeu, a gente acorda diferente todos os dias. A gente encara diferente as adversidades. Nem todos os dias é sol. A tempestade também precisa, porque estamos aqui para aprender. Mas tudo vai se tornando mais leve. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem um trabalho não só dessa rotina, é o trabalho também na família, é o trabalho com a gente, conosco, o nosso trabalho do dia a dia mesmo, o que estamos fazendo da nossa vida. Então, dentro do trabalho com a família, a gente tem um trabalho de servir, o trabalho de aprender, o trabalho de conviver, o trabalho de ter paciência, o trabalho de aprendizado, o trabalho da caminhada. E como estamos fazendo esse trabalho todos os dias? Muitas vezes é pesado, muitas vezes é cansativo, muitas vezes é doloroso. Então é um momento de parar e lembrar. Somos seres espirituais vivendo essa experiência. Quando a gente amplia esse conhecimento, a gente começa a lembrar que a gente pode ter feito, né, ter karmas antigos, estar em situações diferentes, entender aquele ser
que ainda está numa imaturidade espiritual, ou a gente se vê ainda como imaturos espiritualmente. Então, é dentro dessa parte que Jesus coloca a morte no erro, porque a gente pode estar vivendo, mas é só caminhando no automático. Então, vivendo com a família no automático, vivendo no trabalho no automático. E essa vida é uma morte, porque você não tem sentido, você não tem amor. Então, a gente às vezes se preocupa tanto com a morte, quando aparece a doença, que a gente faz parar e pensar no outro, medo de perder a pessoa doente ou medo de perder a nossa vida. Só que se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, será que a gente está dentro do nosso fluxo? Será que estamos vivendo a vida? Ou estamos nessa morte? Nessa morte no erro de continuar insistindo em carregar os ranços do passado, nos colocando, às vezes, numa experiência, de repente, se fôssemos um imperador, né? E que a gente não quer reconhecer o outro, não quer deixar de ser soberano, e aí a gente vem trazendo esse ranço com a gente e não queremos se livrar deles. Se livrar, às vezes, da pecuninhas ou de erros passados. Então a gente continua, em vez de progredir, viver nessa morte no erro. Então, enquanto respirando, a gente acredita que está na vida, mas na verdade a gente está só sobrevivendo. E dessa mesma forma, se desencarnarmos, a gente também do outro lado não vai estar vivendo, a gente vai estar estagnado. Então, dentro de todo esse fluxo, de toda essa abundância, de toda essa vida e potencialidade que a gente tem para acontecer, em vez da gente estar desenvolvendo isso nesse trabalho, a gente está estagnado. A gente está respirando nessa morte. Então, é esse convite, essa reflexão que Emmanuel pontua no livro, aonde vem esse ensinamento de Jesus, para poder a gente trabalhar na ação, mas trabalhar no sentir prazer em trabalhar, no sentir que estamos dentro desse fluxo, trabalhando para a continuidade da vida e trabalhando e favorecendo para a evolução da coletividade, da humanidade. Deus é tão bom, de tanta sabedoria, de tanta infinita bondade, que Ele não nos criou. Às vezes a gente também pensa, né, passa alguns pensamentos assim, ou escutamos falar, por que Deus já não nos criou perfeito, sem maldade? Por que já não criou todo mundo bom? Porque dentro dessa beleza do que é o amor em Jesus, do que é o amor de Deus, Ele nos criou uma sementinha. Porque todos os méritos, tudo que a gente se tornou e a potencialidade que a gente tem para se tornar luz, amor, é mérito nosso. E Jesus coloca isso muitas vezes na passagem, que a tua fé te curou. Então, nós não somos frutos e nem uma inteligência artificial, fazendo uma brincadeira agora com essa modernidade. Deus nos criou puros. E tudo que somos devemos a nosso caminhar, a nossa labuta. E hoje Ele nos convida insistentemente a fazer essa viagem interna, essa reflexão, porque toda vez que a gente foge do nosso propósito, que a gente não escuta a nossa verdade, daquela semente de só amor, de paz, de bondade, de felicidade, de tudo esse sentimento quando a gente está na parte mais feliz e grata, e naqueles momentos
com paisagens lindas ou conseguindo ter esse sentimento de amor mesmo. É tudo isso que a gente tem dentro de nós. E toda vez que a gente entra dentro dessa consciência, a gente entra nesse trilho, as coisas vão acontecendo. Porque a gente está dentro desse fluxo do universo, a gente está dentro do nosso, escutando a nossa verdade. E aí, nesse momento, parece que acontece os milagres da vida, parece que acontece as coincidências boas, parece que o universo conspira a nosso favor, e na verdade não parece. É assim que funciona a lei do progresso, é assim que funciona a lei do trabalho constante. A partir do momento que você tem essa consciência e trabalha em prol dessa coletividade, porque a gente, com esse amor da nossa individualidade, somos, mas também somos fruto desse coletivo. Então, cada vez que a gente evolui, o outro também tem que evoluir, para a gente caminhar juntos. E sempre quando a gente está dentro desse propósito, realmente o universo conspira. E as coisas vão dando certo, a gente vai trabalhando melhor, todas aquelas coisas que vão aborrecendo já não aborrecem mais, porque as coisas mudaram, somos nós que ampliamos nosso conhecimento. Que não é só o dia a dia, não é um trabalho só por uma troca de dinheiro, é uma troca de propósito. E com essa consciência, o dinheiro também flui melhor, porque aí você tem consciência de como usar, como poder contribuir com esse fluxo. E na família as coisas começam a fluir também, porque a gente começa a entender o outro. Então aquela paciência que a gente acaba adquirindo, a gente às vezes nem precisa mais usar a paciência, porque aquilo nem te influencia mais, aquilo nem te perturba mais. E aí parece que por um milagre a pessoa acaba nem mais te irritando e nem fazendo aquelas coisas que irritavam. Por quê? A gente abriu a consciência de que as coisas precisam caminhar por algo maior, por vidas, né, maiores. Então, é dentro desse trabalho que a gente fala que o Pai, o universo, a vida, não para, não cessam. Não cessam de servir a obra eterna de amor e sabedoria, a dedicação à humanidade e à evolução do espírito. Então, se a gente pensa o quanto a gente evoluiu, eu sei que o quanto a gente ainda tem a evoluir. Então, é esse trabalho incessante. A gente não pode desistir de trabalhar para essa evolução, que assim todos nós vamos caminhar muito melhor. Pois o problema, Emmanuel coloca aqui também, o problema não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Eles escrevem, né, tão pontuais, o que a gente demora tanto a tentar explicar, que às vezes é isso, a gente se sente insatisfeito, mas o problema às vezes não é da tarefa, somos nós que não entendemos. Mas também é muito importante a gente, por isso, se observar essa viagem interna, porque às vezes a gente também está no lugar errado, realmente. Aquilo não é para nós. Aquele trabalho não serve, não estávamos no caminho certo. Mas se a gente também ficar repetindo demais, a gente tem que entender se são as tarefas que estão erradas, se é o lugar que está errado, se é a minha família que eu nasci no lugar errado, se é o país onde eu nasci que está errado, ou somos nós que não compreendemos essa oportunidade recebida. Toda essa oportunidade, quando a gente fala da não morte, né, que a gente falou até agora, quando a gente se abre para essa oportunidade, a gente começa a acender luzes de potencialidade. E assim a gente começa a desenvolver todo o nosso potencial de doação, todo o nosso potencial de talento.
todo o nosso potencial de trabalho. Então, quando nos sentirmos cansados, Emmanuel termina com o 8º tópico desse capítulo. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem, ou na verdade, né? Estamos começando agora, hoje. A nossa humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Vida é movimento. Morte é estagnação. Seja você aqui respirando e está estagnado, então não precisa ter medo da morte, porque a gente já está, né, vivendo uma morte. E a vida, ela é incessante, ela é movimento para sempre, seja aqui ou onde a gente estiver. Então, que a gente possa ter essa consciência, a gente ter a consciência de que tudo com amor, tudo no seu tempo. Não estamos falando de trabalhos suntuosos, nem de grandes esforços. Estamos falando de consciência. Consciência do seu ser hoje, de como você está se sentindo, o amor que você trabalha dentro de você, em cada passo que você dá, em cada olhar que você tem, em cada bom dia recebido, dado, em cada trabalho que você inicia, olhando-se ao espelho, cuidando de você, continuando esse trabalho com os seus familiares, a labuta da rotina da casa, como você se prepara a trabalhar para ir à rua, a servir o outro, a receber. E como estamos trabalhando nessa evolução, nessa caminhada desse universo constante. O quanto estamos ampliando o nosso conhecimento. Espero que tenha ampliado um pouquinho, tocado aí a consciência. Uma vez aberta, não retrocede mais. A gente para nos observar e caminhar. E que possamos caminhar nesse trabalho árduo, constante, incessante. Mas quando a gente tem essa consciência, ele só tem beleza, alegria, vontade de fazer mais. Quero seja. Quero aproveitar esse momento e fazer um encerramento de agradecimento. Agradecimento aos mestres espirituais, aos nossos mentores, aos nossos colaboradores, ao nosso querido Mestre Jesus, que vem nos ensinando, que vem dando ferramentas e materiais para colaborar nesse trabalho de ampliar o nosso conhecimento, em respeito a cada um, a cada tempo de cada indivíduo, respeitando o nosso momento de evolução, sem cobranças maiores, com paciência, com repetições, pegando na mão muitas vezes e distribuindo essa obra enorme, que cada vez amplia o conhecimento de cada um. E hoje podemos ter esse conhecimento em qualquer lugar. É só relembrar tudo que está dentro do nosso coração. A gente tem livros, temos em palestras, temos até em novelas, em músicas, em filmes, em filmes de ficção, em sketch de stand-ups no YouTube, em qualquer lugar, dos mais elaborados até o mais simples, esse conhecimento está chegando até nós. Agradeço imensamente ao nosso Centro Espírita Porto da Paz, e inúmeros centros também, mas em especial, pois o centro
que temos aqui, eles dão oportunidade de estudos, de turmas, que fazem esse local que a gente pode praticar o conhecimento, que a gente pode praticar a troca. Assim vamos ampliando e refletindo sobre cada assunto, sobre cada frase, assim como temos um espaço para poder trabalhar, exercer esse movimento de vida. Esse centro constante de pessoas que estão envolvidas nesse fluxo, que está ali sempre aberto, incessantemente, faça sol, faça chuva, vem a pandemia, sai, existem pessoas trabalhando incessantemente para que o trabalho continue, para que o conhecimento chegue e para que todas as pessoas que buscam, que querem, né, ampliar esse conhecimento e ser acolhido dentro dessa abundância, desse fluxo divino, sejam acolhidos. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Força da Paz agradece suas reflexões. Todos mandaram aqui beijos, corações, né, muitos parabéns aqui. Então, muita gratidão. Tá? Lembrando para a nossa querida amiga que falou aqui, perguntou sobre o centro, no domingo fica aberto a partir das 18 horas, das 18 às 19, presencialmente aberto lá na sede, com atendimento fraterno, e a partir das 19 a doutrinária, tá bom? E o passo. Muito obrigada. Então, gratidão, Giancarlo. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa Beijo. noite. Boa noite, Tchau. queridos. Um beijo. Tchau.